Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico, semana 10 do Circuito Bíblico daqui da nossa igreja. Nós estamos lendo o livro de Atos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no capítulo 22 de Atos. Nós vamos ler alguns versículos para entender o contexto e eu vou falar para vocês em quais versículos nós nos basearemos. Vamos lá então? Atos capítulo 22, do 1 para frente. Diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Daqui para frente é o nosso texto. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Até aqui tá bom, irmãos. Vamos orar e a gente volta a falar sobre esse texto? Senhor Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos que, por conta do teu amor e da tua misericórdia, o Senhor se revele a nós, que nós possamos compreender um pouquinho mais o texto bíblico. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações e que o Senhor nos prepare para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Capítulo 22 de Atos. O apóstolo Paulo está fazendo a defesa dele, ele está se defendendo diante dos judeus religiosos, do Sinédrio, por conta de que ele foi preso por estes. Ele se apresenta ali, fala quem ele é, de onde ele é, até que ele chega no versículo 6, que é esse trecho já bem conhecido do encontro de Jesus com Paulo, Jesus já ressurreto, se revelando a Paulo. É o encontro que muda a vida de Paulo. Eu queria tratar desse encontro com vocês de um aspecto aqui muito específico. Vem comigo. Versículo 6. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando brilhou ao meu redor, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Paulo tinha saído de Jerusalém indo para Damasco, uma cidade na Síria, e no caminho de Damasco, já é conhecido, ao meio-dia, ou seja, o escritor de Atos, Lucas, faz questão de dizer que o sol estava a pino, né? É o período do dia de maior intensidade de luz, sol a pino. Ao meio-dia, uma forte luz brilhou. A luz de Jesus ressurreto, a glória de Jesus, muito mais forte que o sol. Essa luz brilhou para Paulo, não somente para Paulo, mas para todos aqueles que estavam com ele. Olha que interessante isso. 7. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Naquele dia, Paulo ouviu essa voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? A gente sabe pelo texto que é a voz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar sobre as muitas vozes e sobre
quais vozes você está ouvindo e, para ser mais preciso, que voz você tem ouvido. Nós temos muitas vozes falando conosco. Nós temos a voz de Jesus, através da Bíblia, através da própria voz dele mesmo, obviamente, através das mensagens. Nós temos a sua voz, com as suas ideias, com os seus achismos, com os seus planos. E nós temos a voz do inimigo, com as perguntas acusatórias ou as acusações, as afirmações de acusação que ele faz contra nós. E todas essas vozes na nossa cabeça se misturam a ponto da gente, de repente, dar ouvido para a voz do inimigo e perguntar, será que é Deus que está falando isso? E depois a gente ouve a voz certa, mas a gente não dá ouvido, porque a voz certa ela é tão suave, ela é tão baixinha, parece uma ideia tão maluca, né? Porque as ideias de Deus são completamente diferentes das nossas. E aí essas muitas vozes misturadas aqui na nossa cabeça acabam que nos estressam, porque tomam a nossa energia e nos impedem de andar. Eu tenho visto, tenho acompanhado muitas pessoas, eu tenho visto dentre elas algumas citando esse problema das muitas vozes. Eu mesmo, Pedro, lido com isso, né? Talvez todo crente lide, não sei, mas a minha cabeça não para, né? Eu sou uma pessoa que eu estou sempre, o tempo inteiro, pensando nas coisas, e isso não é uma coisa boa, tá? Estou sempre pensando o que pode acontecer, o que pode dar certo, o que pode dar errado, qual é a solução para isso, para aquilo. Só que isso é o lado bom de pensar muito, né? De você se preparar para situações. Mas o lado ruim de pensar muito é que você recebe muitas informações que não necessariamente vieram de Deus. Seguindo aqui, eu vou explicando isso. Verso 8. Então, perguntei. Lembra que ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Interessante aqui, vamos tirar o aprendizado, o que a gente consegue aplicar desse relato, dessa narrativa, o que a gente consegue aplicar em nossas vidas. Paulo interage com a voz. Então a primeira dica de hoje é, já que você está dando ouvido para essa voz, que você comece a fazer perguntas. Mesmo que você não faça perguntas para essa voz, mas que você faça perguntas para você. Como sou essa voz? De quem parece? É uma acusação? É uma dica? É uma coisa que está me derrubando, me pondo para baixo? É uma coisa que está me pondo para cima? Se está me pondo para cima, está me pondo para cima de um jeito positivo ou de um jeito vaidoso? Você começa a interagir com aquilo para você entender se aquela voz, aquele plano, aquele desejo, não é só uma voz, tá? Porque senão você acha que, não ouço voz nenhuma, eu não sou assim. Esse negócio de ficar ouvindo muitas vozes parece uma esquizofrenia. Não ouço voz nenhuma. Não. O que eu estou me referindo é às suas muitas ideias, os seus planos, o seu ativismo, o seu muito fazer, os seus sonhos, os seus desejos. Você tem que interagir com eles. Por que eu desejo isso que eu desejo? Quem colocou esse desejo no meu coração? Esse desejo parte da palavra de Deus ou parte da minha humanidade? É Deus que deseja isso para mim ou sou eu que desejo isso para mim em nome de Deus? Estou orando em prol desse desejo porque Deus me deu esse desejo, ou estou orando em prol desse desejo porque eu quero convencer Deus de fazer o que é a minha vontade? Você vai conversando, você vai interagindo com as suas emoções, com os seus planos, seus desejos e assim sucessivamente. Por isso é bom a solitude. Solitude é o ato de ficar sozinho, não é solidão, né? Solidão é a pessoa se sentir sozinha, mesmo estando com pessoas ao redor. A solidão se dá quando uma pessoa, mesmo em companhia de outros, se sente sozinha. E obviamente, né, não preciso dizer que uma pessoa dessa se sente sozinha, também sozinha, obviamente. A solitude é diferente. A solitude é você se retirar intencionalmente de um ambiente com pessoas para sozinho ou sozinha com Deus pensar sobre as coisas, ponderar, orar, conversar a respeito. Isso é solitude. A solitude é uma das disciplinas espirituais, tirar tempo a sós com Deus. Você pode tirar um tempo a sós com Deus e não necessariamente estar falando, orando. Você pode estar
pensando sobre as suas coisas, organizando as suas ideias, sem o celular, sem livro, sem jornal, sem nada, sem nenhuma informação chegando. Só você e as suas ideias e Deus. Aí você vai começar a, talvez não entender, mas tomara que sim, mas você vai começar a desenhar os caminhos de identificar se aquelas vozes, aqueles planos, aqueles desejos estão vindo de Deus, de mim ou do inimigo. Né? Se vem de Deus, como que eu sei, Pedro, de onde vem? Já vai anotando as dicas. Como que eu sei de onde vem? Ele é uma coisa que resulta glória para Deus ou ele resulta glória para mim? Ou ele resulta em um problema para um outro alguém? Esse meu desejo, o que ele custa? Ele custa tempo de oração e leitura bíblica, ele custa tempo de coisas, de obra de Deus, de coisas para Deus, ele custa o meu próprio tempo, a minha energia, a minha família, ou o meu dinheiro, ou o meu fazer, ou ele custa, de repente, até coisas negativas para serem feitas. E aí você começa a tatear, a ver. Faz sentido, de repente não é Deus que quer isso para mim, sou eu que quero. E aí, irmãos, o que você quer, se você chegar à conclusão que você quer alguma coisa, que aquela voz, aquele plano nasceu no seu coração, não significa que você não pode ter. Significa que dali para frente você vai lidar com ele de maneira diferente. É você que quer, não é Deus que quer. E aí você vai ser adulto o suficiente para falar, não, eu estou cumprindo o que eu desejo para a minha vida. Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu entendo que Deus quer o melhor para mim e eu quero isso aqui, eu estou cumprindo isso. Beleza? Ou não, você entende claramente que aquilo não veio nem de você nem de Deus. É um desejo que o inimigo colocou em você. Aí você fala, bom, esse desejo aqui eu tenho que tirar. Eu preciso tirar esse desejo aqui. O desejo de querer, por exemplo, ser famoso. Deus faz famoso quem Ele quer fazer famoso. Mas desejar ser famoso é uma coisa que... O que seria ser famoso? Uma pessoa conhecida por muitas pessoas, uma pessoa influente, benquista, respeitada, é quase um Deus. São atributos de Deus. Deus é conhecido por todos. Deus, Ele deseja ser conhecido por todos, por isso Ele pede para a gente pregar o Evangelho para todo mundo. Então, quando você começa a conversar com essas vozes, com esses desejos, você começa a perceber de onde eles estão vindo. 8 ainda, parte 2, né? O Saulo pergunta, quem és tu? E ele responde, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Saulo interage com essa voz. 9, e aqui para mim é o mais importante do dia de hoje, é esse versículo aqui. Que estranho, né? Não é nem Paulo caindo no chão diante da luz, ou aliás, sendo impactado pela luz, não é nem Jesus respondendo Paulo, é esse 9 aqui. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então aqui é o seguinte. Os que acompanhavam Paulo viram a luz. Eles tiveram a experiência espiritual. Ou aliás, eles tiveram uma experiência humana, vou falar de novo. Eles tiveram uma experiência humana, um êxtase. Eles viram a luz. Aquilo chocou eles, impactou eles, uma luz mais forte que o sol do meio-dia. Só que eles não discerniram a voz. O texto original de Atos 9, nós estamos no Atos 22. A história é narrada no 9. Se eu não me engano é no 9, deixa eu checar. No texto do capítulo 9, Exatamente. No texto do capítulo 9, eles ouviram o estrondo, porque a voz tinha som de trovão. Só que eles não entenderam o que a voz falava. Presta atenção, irmãos. É possível você estar em um ambiente de manifestação da glória de Deus e você não estar recebendo nada de Deus. É possível você estar em um ambiente da manifestação da glória de Deus e não estar recebendo nada de Deus. Como assim? Você pode estar... A nossa igreja está passando por uma espécie de avivamento. Faz anos que nós estamos falando isso aqui. Faz pelo menos que eu me recordo... Aliás, acabei de lembrar de uma vez antes, mas no retiro que o pastor Manuel pregou, que nós estávamos lá e teve um quebrantamento onde ele não foi pregar, as pessoas começaram a subir no púlpito para confessar os pecados. Aquilo é um sinal claro de avivamento.
Desde aquele dia para cá, nós estamos nessa nuvem. Antes desse dia, em algum momento, eu falei aqui nessa plataforma, eu falei aqui nesse púlpito, a nuvem de Deus está passando. Vocês estão debaixo dela? Vocês estão vendo ou não? Deve ter uns 3 anos ou 4 anos. Louvado seja Deus que nós estamos nesse agir de Deus, né? Os irmãos pentecostais vão chamar de mover, nesse mover de Deus. Nós estamos em meio a. Estamos nele. O ponto é como se nesse exato momento da nossa igreja, a luz de Jesus estivesse brilhando sobre nós. E a luz de Jesus é o próprio Jesus, e ele está falando. Pergunta é, você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo em meio ao avivamento que a sua igreja está vivendo? Qual voz você está ouvindo? É uma voz que está te enviando, que está te puxando para cima, que está te curando, que está te salvando, te libertando? Ou é uma voz que está te fazendo se comparar? É uma voz que está te colocando para baixo? É uma voz que está fazendo você não ir aos encontros? É uma voz que está te ausentando dos lugares? Os caras estavam com Paulo, andando para Damasco. O Senhor Jesus se manifesta, né, a Paulo, como não, mas a manifestação dele vem rodeada por luz, porque é a glória dele. Ele se manifesta a Paulo. Todo mundo vê aquela manifestação gloriosa do Filho de Deus. Todo mundo viu. Todo mundo estava naquele culto a Deus, digamos assim. Todo mundo teve um êxtase sensorial, sentiu coisas. Eu senti a presença. Eu falei em línguas. Eu tremi minhas mãos. Eu pulei, eu caí no chão e fiquei no chão por horas. Beleza. O que você ouviu? Ninguém tem um encontro com a presença de Jesus e sai igual. As únicas pessoas que saíram igual nesse relato aqui foram os que não ouviram a voz. Eles tiveram um encontro com a glória, mas não ouviram a voz. Então, eles não tiveram um encontro com a glória. Alguém ali teve um encontro com a glória, eles foram impactados pelo encontro de um alguém, esse um alguém foi transformado e eles não ouviram nada. E você? E você? Nós estamos sendo impactados pela glória de Deus. O que você tem ouvido? Olha para a sua vida. Há mudança? O que as vozes dentro da sua cabeça estão dizendo para você fazer? Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus o Nazareno. Vá agora para Damasco. A voz deu uma ordem para Paulo. A voz tem nos dado ordens. Libera o perdão. Ou peça perdão. Ame o próximo. Se envolva na obra. Contemple a minha beleza. Passe tempo comigo. Leia a minha palavra. O que você tem ouvido? 10. Assim perguntei. Vou ler o 9 de novo. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei. O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor. Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que fazer. Todas as vezes que você participar de um evento, ou todas as vezes que você estiver em meio a esse evento, de você ser impactado pela presença de Deus, seja no seu carro ouvindo louvor, onde você estiver, no culto público, na sua casa, lavando louça, onde você estiver, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Porque não é sobre o fazer de ativismo, é sobre o fazer de mudança de caráter, de arrependimento. O que o Senhor quer que eu faça? Som do meu coração, vê se em mim algum caminho mau, porque eu preciso ser impactado pela sua verdade. Como Saulo foi impactado no caminho de Damasco e mudou completamente de vida. Completamente de vida.
Eu preciso ser impactado por isso. Eu não quero viver de ver a luz, ver a luz. Mensalmente tem um culto especial onde eu vejo a luz. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas nós, por conta da gente estar aqui em evidência e as pessoas se aconselharem conosco, quantas pessoas o time de pastores tem visto e tem encontrado, e essas pessoas estão vendo a luz, elas manifestam, elas relatam experiências com Deus, mas elas não mudam. Como, irmãos? Por quê? Por causa das muitas vozes. Ainda estão ouvindo outras vozes. Não estão ouvindo a voz do doce Salvador da humanidade. A gente vai falar sobre como ouvir a voz. Paulo perguntou: o que eu devo fazer? Isso é uma posição, o cara era um líder, estava conduzindo um monte de pessoas com ele, indo em direção a outra cidade, em nome dos líderes da religião dele, para prender os seguidores de Jesus. Ou seja, ele estava em um encargo, em uma missão, uma pessoa poderosa, e ele é impactado por aquela luz, e ele rapidamente pergunta: então o que eu faço? Qual é a sua postura diante da presença de Deus? A sua postura é: Senhor, o que eu faço? Ou a sua postura é: Senhor, faz isso para mim? Qual é a sua postura diante da presença de Deus? Irmãos, todas as vezes, se você pode orar, você pode pedir o que você quiser, não tem nenhum problema na sua oração pessoal. Mas deixa eu te ensinar um negócio. Todas as vezes que você estiver diante da presença manifesta de Deus, que é aquele que o seu corpo está sentindo, que você está diferente, por favor, só pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por que o Senhor está aqui? Por que o Senhor veio me visitar? Por que eu estou sentindo a sua presença? Por que a tua glória está aqui? Por que o teu trono desceu? Não é por acaso. Ele quer que você faça alguma coisa. E aí, em nome de Jesus, você ande na direção. Se você fizer essa pergunta, você ande na direção de cumprir o pedido dele. Que ele vai pedir uma coisa muito difícil para você. Tudo que ele pede para a gente é difícil porque vai contra a nossa humanidade. Porque ele está no processo de nos santificar, de tirar de nós o que não agrada a ele. Mas se está em nós é porque agrada a nós, porque você não vai deixar nada em você que não te agrada. Mesmo que você não goste daquele pecado, ele te agrada quando você comete ele. Você pode não gostar do pecado, mas a sensação de prazer que ele te dá quando você comete ele, te faz mantê-lo ali ainda perto. Porque aí quando você está muito estressado, você tem uma desculpa: eu estou estressado, eu vou aqui me desestressar. Ele vai te pedir isso. E aí você vai ter que ter coragem para andar na direção do que ele está te pedindo, para que de fato você comece a se santificar. Na verdade, ele está te santificando porque é ele que está pedindo e ele que está te ajudando a fazer isso. Mas você vai começar a dar passos de santificação. Aí você vai começar a ouvir a voz. Não só ver a presença. Não só sentir a presença no corpo, mas ouvir a voz, ser um amigo dele. 11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. A presença de Deus em Paulo deixou marcas. Nos outros, não. Os outros viram a luz, mas não ficaram cegos. Paulo viu a luz e ficou cego. Por quê? Paulo precisava passar por uma transformação. Paulo precisava ver o poder de Deus. Paulo precisava, figuradamente dizendo, Paulo precisava ficar cego para o mundo. Cego para o antigo Paulo, cego para a religião dele, cego para as certezas dele. Então eu digo para você, meu amigo crente de muitos anos de igreja, que você carrega seus traumas, mas você também carrega um monte de dogmas e paradigmas e coisas que são especiais para você, porque você sentiu Deus naquele lugar, daquele jeito. Tem um monte de coisa que você e eu, nós carregamos, que nós precisamos ficar cego para elas. Aquelas coisas eram para aquela sua estação da vida. Deus quer te levar para um lugar de maturidade. Deus quer te levar para água mais profunda. E você não pode carregar aquelas coisas. Algumas certezas que você bate no peito e diz: é desse jeito.
Ah, o louvor é desse jeito, a ceia é desse jeito, o batismo é desse jeito. Porque antigamente era desse jeito, porque um pregador bom é desse jeito. Porque uma classinha boa é desse jeito. E por aí vai. Muitas certezas que nós temos. Muitas certezas. Paulo era o senhor das certezas. Um intelectual capaz, criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, o melhor de todos. E ninguém refutou isso nele. Falou isso mesmo, ele era um prodígio. Ele teve que ficar cego. Ele ficou cego para as coisas que ele achava que eram verdades. Jesus, eu tenho convicção disso que eu estou dizendo para você. Jesus quer deixar cego muitos entre nós, para que a gente peça para ser curado. E ao ter novos olhos, a gente comece a ver as coisas de um jeito diferente, com mais graça, com mais justiça, com mais amor, com mais perdão e com mais juízo também. Tem que ter juízo, tem que ter juízo, tem que ter amor, tem que ter graça, tem que ter justiça. Todo mundo, não importa de que lado que você vem, nós precisamos ter os nossos olhos curados. E para ter os nossos olhos curados, a gente tem que cair aos pés dele e dizer: Senhor, cega-me para as minhas próprias verdades. Tudo que for, faça essa oração. Te desafio agora. Não fazer agora, quando acabar a mensagem. Faça essa oração. Caia aos pés de Jesus de joelho 3 minutos. Senhor, seguindo a direção do teu servo, cega-me para tudo dentro de mim que não provém do Senhor. Toda a minha teologia, todos os meus dogmas, todos os meus achismos que não provém do Senhor, cega-me. O que provém do Senhor, o Senhor deixa. E aí nós vamos deixar um monte da nossa religiosidade de lado. E nós seremos transformados por um encontro real com Ele. E aí a gente vai começar a ouvir a voz do Cordeiro, entendeu? Não a voz do representante do Cordeiro, que sou eu. A voz do Cordeiro. Você vai começar a ouvir a voz dele. E aí você vai entender para onde ele está te levando, para onde ele deseja que você vá, para onde o que ele deseja que você deixe pelo caminho, para onde ele deseja que você volte. Você vai começar a ouvir a voz. Mas isso é para os corajosos, porque tinha muitas pessoas ali, mas só um viveu essa experiência. Agora olha que interessante, vai entrar um outro personagem na história que nós não lemos ainda de propósito, que ouviu uma voz também. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, igual Paulo, e muito respeitado por todos os judeus que ali vivia, igual Paulo, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, então aqui Paulo está narrando, né? Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude ver. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. Né? Ele ouviu a voz e agora ele está vendo através da cura ministrada por Ananias. Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Olha que interessante, no capítulo 9, quando Paulo está narrando, aqui Paulo está resumindo a experiência para os judeus. Lembra que ele está no tribunal. No capítulo 9 ele vai dizer, ou Lucas vai dizer, deixa eu achar aqui. Verso 10 do capítulo 9. Em Damasco, lá em Damasco, para onde Paulo estava indo, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. E Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Só isso que eu queria ler com vocês. Por quê? Porque esse homem chamado Ananias, também judeu, também respeitado, também ouviu uma voz. Diferente da voz diferente da reação de Paulo que disse, quem é você? Ou quem é o Senhor?
Ananias falou, pode falar, Senhor. Ou seja, Ananias era um homem acostumado a ouvir a voz do Cordeiro. Muitos de nós, irmãos, admiram e se espelham em Paulo, porque Paulo fez tudo o que fez. Irmãos, Paulo fez tudo o que fez, porque tinha um Barnabé ouvindo a voz e acompanhando Paulo no futuro dessa história que nós estamos lendo, e porque nessa história que nós estamos lendo tinha um Ananias, que ouviu a voz de Deus e foi socorrer Paulo, foi ministrar sobre Paulo a unção que ele carregava. Qual voz você está ouvindo? Nós vivemos em uma época de muitas vozes. As nossas mentes não param por conta de tudo, vocês sabem disso, por conta da comunicação em massa, da tecnologia, da globalização, todos esses fatores que podem ser benéficos se a gente souber utilizá-los. Por conta desses fatores, a nossa mente está completamente sobrecarregada. O diabo não tem mais dificuldade de acessar a nossa mente, porque ele pode acessar a nossa mente por vários mecanismos diferentes, vários caminhos diferentes. Antigamente a pessoa não tinha um celular na mão, ela poderia ler um livro, ler uma revista. Se ela tivesse sem o livro, sem a revista, para o diabo acionar a mente dela e falaria, ele jogaria uma ideia, lançaria uma ideia, a pessoa ia recusar e falar, nossa, que pensamento estranho que eu tive. Agora não, você está ali assistindo um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de vídeo curto passando na sua timeline ali, você assistindo aquilo e aquilo está te sobrecarregando a sua mente. Quando você fica 1 segundo sem o telefone, a sua mente está completamente confusa. Você já não sabe mais se aquilo que você está pensando, você leu na Bíblia, se você ouviu um pregador falar, da onde que veio aquela referência, se foi o pastor Pedro que disse, se foi um livro de autoajuda, se foi um vídeo do Instagram, se foi uma pessoa cozinhando e falando, se foi uma pessoa fazendo exercício e falando, a gente não sabe mais. São muitas vozes falando, só que nem uma delas tem poder para nos transformar. Essas vozes só nos seduzem, como no desenho animado. Você vai seguindo essa voz. É a voz da performance. É a voz do corpo perfeito. É a voz do diploma. É a voz do salário, do carro, do poder. É a voz da relevância na mídia social, dos seguidores, dos likes. É a voz de você ser um pastor que prega bem, com a melhor mensagem, com uma aplicação clara e faz um teatro aqui em cima. É a voz dos pastores bem vestidos, com os tênis caros, com as roupas caras. É a voz de um ídolo. E a gente está perseguindo essas vozes, irmãos. Porque toda vez que uma voz que não é de Deus fala com você, ela pede para que você faça algo. Ela pede para que você se torne algo. Ela pede para que você se transforme em algo. E nós estamos seguindo essas vozes. E essas vozes estão nos matando. Essas vozes estão nos corroendo. Porque a gente não sabe mais para onde a gente está indo. A gente não sabe mais para onde a gente está indo. Por que eu estou fazendo essa dieta? Por que eu estou indo para a academia? Por que eu estou indo nesse tratamento aqui do médico? Por que eu estou indo para essa faculdade? Porque a gente não sabe mais. A gente está só seguindo a voz. Só que a voz de Jesus, quando ela te encontra, ela não pede para que você se transforme. Ela pede para que você abra mão das coisas, de coisas específicas. Esse abrir mão de coisas específicas é uma transformação. Não é você fazer algo a mais. É você deixar de fazer algo que você já faz. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, todas as vezes, as próximas vezes, te dei 2 lições de casa. Primeira lição de casa: se ajoelhe aos pés do Senhor, confesse os seus pecados e diga: Senhor Deus, o que eu devo fazer? A segunda lição de casa é quando acontecer de você ter um momento especial com a presença de Deus, que você sentir em seu corpo, um êxtase. Não se deixe levar pela emoção. Senhor Deus, o que eu devo fazer?
Talvez, se o seu coração estiver conectado com a presença, talvez você não consiga falar, talvez você vá chorar, talvez você vá gritar, tudo bem. Mas a sua mente está ativa, você não perde a consciência. Senhor Deus, o que eu devo fazer? Senhor Deus, o Senhor é tão lindo, o que eu devo fazer com tamanha beleza? Senhor Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o que eu devo fazer diante da tua majestade? E aí você vai perguntando o que você deve fazer. Se ele falar que nada, louvado seja Deus, nada, é isso aí, vamos para cima. Mas saiba que todo encontro com a voz de Jesus, ele é transformador. Todo encontro com as vozes que não são de Jesus, ele é destruidor. Porque a voz vai te pedir para se transformar, só que você não consegue se transformar. Você está cansado de saber. Quando você alcança aquele objetivo, já tem outro objetivo. E o seu coração é o mesmo. De objetivos em objetivos, de casa em casa, de carro em carro, de sucesso em sucesso. E você não adianta. Não adianta. Eu achei que quando eu chegasse em 3 casas eu ia ficar tranquilo. Eu achei que quando eu tivesse o meu documento eu ia ficar tranquilo. Ou eu achei que quando eu alcançasse, quando eu casasse, eu ia ficar tranquilo. E não. As outras vozes vão sempre pedir algo que você não consegue entregar. Por isso você está sempre andando para tentar entregar aquilo que ela está pedindo. Na verdade, se transformar naquilo que ela está dizendo para você se transformar. Então, as outras vozes vão sempre te chamar para destruição. A voz de Jesus vai te transformar de dentro para fora. Vai te chamar para transformação. Como foi com Paulo. Você vai declarar que ele é Senhor da sua vida. Ele vai pedir para você abrir mão dos conceitos errados que você tem sobre ele. Aí ele vai te encher dele, como foi no caso de Ananias com Paulo. E aí você vai virar uma testemunha dele. Esse é o passo a passo de uma pessoa que teve um encontro real com Jesus Cristo. Um encontro transformador com a voz. Não um encontro com a luz. Para ficar no exemplo que nós lemos, ok? Estou usando as figuras do exemplo. Não um encontro com a luz. Um encontro com a luz, a voz e o discernimento. Eu entendi o que a voz falou. As outras pessoas tiveram um encontro com a luz. Se a gente fosse trazer aquele exemplo para dentro do nosso contexto religioso evangélico, é como se ali fosse uma igreja, muitas pessoas estão vendo a luz, mas poucas pessoas estão ouvindo a revelação de Jesus para aquela igreja. Como fazer para lidar com as muitas vozes? Pode ser a pergunta que você está se fazendo. Irmãos, você precisa conversar com elas. Eu falei e eu repito. Você precisa ter coragem de fazer as perguntas para você mesmo, identificar e escolher não ouvir, porque ela vai continuar falando. E você tem que escolher não ouvir, é uma posição para os corajosos. Eu identifiquei que essa voz aqui, esse sonho, esse desejo não procede do trono de Deus. Ele continua aqui, mas eu não ouço mais, em nome de Jesus. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Eu posso estar ouvindo o ruído, o barulho, mas eu não presto mais atenção. Eu vou encher minha cabeça das coisas dele. Até, isso é um processo que vai demandar coragem e esforço seu. Até você se encher tanto das coisas dele que a voz dele começará a ficar mais alto dentro de você que as outras vozes. Ele nunca vai gritar dentro de você. Só que você está dando tanto mais atenção para a voz dele que a voz dele vai ser mais alta que as outras vozes. Faça a lição de casa e depois você me conta o que aconteceu. Espero que você seja transformado como Paulo foi para a glória de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Feliz Thanksgiving. Aproveite com a sua família. Tchau, tchau.